Aos 23 anos, eu pedi demissão do meu emprego como programador, mesmo sem ter um plano sólido. Passei um ano tentando ser jogador de pôquer e complementando a renda com os freelancers meio ruinzinhos. Só que um ano depois, eu fechei um contrato de mais ou menos 11 mil reais por mês na época. Isso a dinheiro presente seria uns 17 mil reais. Nesse vídeo, eu vou te contar como isso aconteceu comigo, mas principalmente como isso pode acontecer com você. Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática, sob a visão de quem está no dia a dia da construção de um negócio digital. Como eu disse, né, um pouco depois dos meus 23 anos, eu decidi pedir as contas, né? Eu ganhava na época R$ 3.500, se a gente trouxer isso para valor presente, daria uns 7 mil reais por mês. Era um puta salário, dado que eu era um moleque, que eu morava com a minha mãe, que eu não tinha conta praticamente para pagar, né? Eu ganhava super bem. Só que eu odiava o meu emprego, né? O projeto era ruim, era do outro lado da cidade, eu tinha que pegar 1 hora de trânsito para ir, 1 hora e 20 para voltar. O ambiente não era legal também, né? A galera não era muito legal. E, porra, eu tinha que trabalhar de social, né? Convenhamos que a chance de um lugar que te obriga a trabalhar de social ser legal é difícil, né? E aí eu tava ficando de saco cheio já, aí eu fiz um freela uma época, né? De um site, um WordPress, e aí eu ganhei uma graninha legal, aí eu fiz umas contas, eu falei, pô, se eu pegar 2 freelas desse por mês, eu já consigo empatar com o meu salário daqui, né? Obviamente essa conta estava completamente errada, né? Porque eu não estava levando em consideração férias, 13º, benefícios, nada disso, né? Mas eu acho que o meu instinto estava certo, né? Acho que principalmente por eu ter meio que um sentimento de que eu não tinha muito a perder, né? Eu era jovem, eu não tinha grandes responsabilidades, grandes contas. O máximo que ia acontecer era dar errado e eu voltar para o mercado, né? Então eu decidi arriscar, decidi pedir demissão. Nessa época eu estava com um negócio paralelo que chamava Instaplay, né? Era um serviço para casamento, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu já conseguia ganhar algum dinheiro. Eu também era bitolado em pôquer nessa época, né? Eu olhei o pôquer como uma forma de ganhar dinheiro fácil, né, entre aspas, ou pelo menos do conforto da minha casa, né? Na real, eu estava meio traumatizado com tecnologia, né? Eu sempre amei programação, sempre amei tecnologia e os empregos que eu tinha tido ali eram empregos bem furrecas, assim, que me fizeram olhar e falar assim, putz, esse mercado não é um mercado para mim, não é um mercado que eu gosto. Eu amo tecnologia, mas eu odeio o mercado de tecnologia. Esse era o meu pensamento na época, né? E aí, conclusão, fiquei um ano ali fazendo freela, tentando aprender a jogar bem pôquer, fazia uns eventos de final de semana com Instaplay, e só que eu não fazia nada direito, né, porque eu era preguiçoso na época, eu gostava de farra, né, então às vezes acabava dormindo até mais tarde, eu não tinha a disciplina na época que eu tenho hoje, né, então eu fiquei um ano assim meio sem sair do lugar. E aí eu, no meio desses freelas, né, recebi um contato de um cara que tinha um freela em Python para mim, né? E eu fiquei empolgado na época porque eu tava fazendo só freela em WordPress, né? Eu sempre gostei muito mais de Python do que de PHP. E fui lá conversar com o cara, entendi o que era um lance meio de scrapping, né? Validei que eu conseguia pegar o freela. Aí o cara pediu para eu passar um orçamento para ele, era para uma empresa relativamente grande, né? E eu não tinha a mínima ideia de quanto cobrar. Eu tava pensando em cobrar R$ 25 a hora, né? Aí a minha sorte é que o cara pegou e falou assim, olha, o pessoal que costuma cobrar uns R$ 60 a hora. Aí eu falei, R$ 60? Eu não fiz essa cara, obviamente, né? Eu me mantive pleno, mas eu pensei comigo, R$ 60 é mais do que o dobro do que eu tava pensando em cobrar. E aí eu fiz as contas, eu falei, porra, eu vou ganhar 11 mil reais por mês nessa brincadeira. Assim, na sorte, na coincidência da vida, caiu no meu colo um emprego de 11 mil reais por mês no auge dos meus 24 anos de idade. Como eu sempre fui muito apaixonado por programação, né, eu sempre programei bem, eu sempre fui um bom programador, modéstia à parte, eu sempre fui responsável, né, nos empregos que eu tive, nos trabalhos que eu tive, então eu tinha uma boa reputação no mercado, né, então eu digo sorte, né, mas é sorte entre aspas, eu trabalhava para isso, né, mas eu era um agente muito mais passivo do que ativo, né, eu não estava indo atrás dessas oportunidades, a oportunidade meio que caiu no meu colo devido ao bom trabalho que eu fazia no passado, mas fato é que foi a primeira vez na vida que eu comecei a ganhar muito dinheiro, né? Se eu trago para valor presente, eu tô falando de 17 mil reais por mês. Imagina um moleque de 24 anos de idade ganhando 17 mil reais por mês. Era surreal, né? Tanto que na época eu consegui juntar bastante dinheiro, eu troquei de carro à vista.
foi muito bom, assim, né? E principalmente pro meu psicológico, foi legal experienciar pela primeira vez poder ter bastante dinheiro na mão, né? Vindo uma origem meio fodida de grana, né? Tal, querendo ou não, era meio que tudo que eu tinha sonhado até então, né? Mas como eu disse, né? Por que eu fui premiado com esse emprego de 11 mil reais por mês, né? Será que foi sorte mesmo? Hoje em dia, bem mais velho, eu consigo analisar que, na verdade, eu tinha algumas características, além da programação, que me fizeram ganhar tão bem com tão pouco tempo, né? E é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje. Se você tá curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Mo. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né? Para se inscrever, toca no primeiro link que tá aqui na descrição. Valeu. Fiz um post sobre isso no LinkedIn uma vez, até deu uma repercutida, né? E o meu amigo Henrique Bastos deixou um comentário que resume o que eu quero falar aqui hoje para você, né? Vamos ler junto aqui, né? Qual é a desvantagem de um médico ser médico? Qual é a desvantagem de um programador ser programador? Nenhuma. Cada escolha vem com seu pacote de renúncias e prioridades, é do jogo. É muito possível ganhar mais de 10 mil reais com 2 anos de experiência em programação. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi isso acontecer. Realmente, eu também perdi as contas de ver isso acontecer com vários amigos, né? O que as pessoas custam a entender é que se você tem pouca experiência em programação e consegue ganhar acima da média em pouco tempo, significa que o mercado está te premiando por qualidades que não a experiência técnica. Em geral, essas qualidades, esses diferenciais são: 1. Alta capacidade de comunicação. 2. Alta capacidade de resolver problemas. E 3. Alta capacidade cognitiva para aprender coisas novas enquanto executa. Hoje, com quase 20 anos de experiência, eu consigo olhar para mim, moleque, e perceber que eu preenchi esses 3 requisitos. Eu sempre fui muito bom de aprender, eu aprendi a programar sozinho, eu aprendi a tocar violão sozinho. Quase tudo que eu aprendi na minha vida eu aprendi sozinho. Sozinho, que eu digo, né, de forma autodidata, né, não necessariamente me matriculando num curso e tendo uma grade, uma ementa, eu ia me virando para aprender, né, com livro, com cursos pequenos na internet, né? Enfim. Eu sempre tive um grande tesão em resolver problema. Eu gostava de quebra-cabeça, eu gostava de entender como as coisas funcionavam quando eu era criança, né? Então isso sempre me perseguiu. E comunicação, eu me comunico muito bem, modéstia à parte, eu tô aqui falando com a câmera, eu não tenho grandes problemas de falar com a câmera, não tenho grandes problemas de subir num palco e fazer uma palestra. Eu me considero um bom comunicador e o mercado me premiou por esses requisitos naquele momento, né, por essas qualidades naquele momento. Isso significa, de forma geral, que apesar da pouca experiência com programação em si, a pessoa tem um nível de maturidade e bagagem acima do padrão. O plantio, então, não se limita a estudar programação, mas em todo o processo educacional que pouco tem a ver com a formação acadêmica em si. Isso é um outro detalhe importante, né? A minha faculdade não foi uma puta faculdade, eu não fiz uma federal. Na verdade eu fiz uma federal, mas não era a federal que todo mundo conhece, né? Uma UFSCar, uma Unicamp. Unicamp eu acho que é estadual, enfim. Eu não fiz uma faculdade de renome, né? Eu fiz uma faculdade que chama IFSP, que é o Instituto Federal de São Paulo, né? Instituto Federal de Ciência e Tecnologia e mais alguma coisa de São Paulo, nem lembro. Que é uma faculdade pública e tal, mas série B, assim, não era nada demais. E eu me lembro de ter aprendido muito pouco, assim, na faculdade, né? Acho que a única coisa que eu aprendi mesmo, de fato, que eu lembro na faculdade foi banco de dados, um pouquinho de projeto e só, assim. O resto eu aprendi tudo fora. Então, e cada vez mais essa formação acadêmica, ela está se defasando do mercado de trabalho, né? Se isso já valia na minha época, você imagina hoje em dia, né? Esse pool cognitivo de pessoas capazes em áreas mal remuneradas é tão real que virou até modelo de negócio, onde empresas ensinam de graça em troca de pagamento futuro. Hoje em dia não sei o quanto está em alta isso, né? Mas você tinha casos como a Tribe, por exemplo, em que o aluno ele entrava e estudava de graça e quando ele conseguisse um emprego, ele começava a pagar a formação dele, né? Então a Tribe meio que garantia um emprego para a pessoa, né? Teve outros casos como a Boozer, por exemplo, inclusive meu amigo Renzo, que tocou
o programa da Busertec, que eles pegavam alunos que tinham chegado muito próximo de passar em grandes vestibulares, mas não tinham passado, traziam para a Buser, davam um diploma de uma faculdade X lá, mas educava esses alunos pensando em colocá-los para trabalhar ali um ano e pouco depois, né? Isso foi no auge da pandemia, não sei o quanto que isso está firme hoje em dia, né? Mas de fato faz sentido o que o Henrique falou aqui, né? Mas acho que o mais importante aqui é entender que, por mais que eu preenchesse esses requisitos que o Henrique mencionou, eu não tinha consciência de que eu preenchi esses requisitos. Eu cheguei lá no contratante, eu me comuniquei bem, eu entendi bem o problema, eu aprendi rápido sobre o mercado para poder resolver o problema ali proposto, né? Mas era tudo meio intuitivo, eu não tinha consciência de que eu estava fazendo aquilo, eu simplesmente fazia, né? Era natural para mim fazer. Agora imagina se eu tivesse consciência desse poder que eu tinha na época, o quanto que eu conseguiria tirar mais vantagem, extrair mais vantagem disso e talvez ganhar até mais do que eu ganhava, né? Então meu ponto aqui é, você não precisa ficar à mercê da sorte que nem eu fiquei, né? Porque eu dei sorte, mas e se eu tivesse dado azar, né? Ficar à deriva é ruim, né? Dizem que uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros e uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros, né? Se você ainda não ganha um salário alto como sênior, se você ainda não ganha dinheiro apesar de uma boa capacidade técnica, com o conteúdo desse vídeo, talvez você consiga entender o que você precisa fazer para conseguir aumentar o seu salário, né? A parada aqui é conseguir conhecer as regras do jogo, conseguir entender as regras do jogo, né? Porque se você entende a regra do jogo, você consegue hackear essas regras, né? E a regra do mercado de trabalho é simples, né? Oferta e demanda. Então, quanto mais demanda por programadores, mais o programador pode cobrar, mais o programador ganha para poder prestar o seu serviço, né? Na pandemia, por exemplo, que a demanda por programador explodiu, a gente estava vendo salários astronômicos, né? Salários CLT de 50 mil reais, coisas nesse nível assim, né? Por quê? Porque a demanda estava grande e a oferta era baixa, né? É aí que a gente começou a ver dev sênior de 2 anos, entre aspas, né? Por quê? Porque na verdade não é que o cara estava ganhando como sênior porque ele era sênior, ele estava ganhando como sênior porque ele estava usufruindo de uma alta demanda do mercado, né? Ele estava se aproveitando de uma alta demanda de mercado. Então, oferta e demanda acho que é uma das primeiras regras que você precisa entender. A segunda regra que você precisa entender é que experiência técnica é apenas um dos requisitos para você ser um bom programador e principalmente para você ganhar um bom salário, uma boa remuneração como programador. Digo mais, é apenas um dos requisitos e na grande maioria das vezes nem é o requisito mais importante, tá? Experiência técnica, né, habilidade com código, ela não é um fim em si mesmo, né? Ninguém ganha mais porque sabe mais. Saber mais é um meio para você resolver problema, é um meio para você gerar valor. Você não merece ganhar mais porque você sabe mais. Você captura mais valor porque, por você saber mais, você consegue gerar mais valor para o seu contratante. Então, ou seja, o que te faz ganhar bem é a sua capacidade de gerar valor e, principalmente, a sua capacidade de demonstrar esse valor gerado, né? No fim do dia, o que garante mesmo que você ganhe uma boa grana sendo programador é a sua capacidade de negociação, é a sua capacidade de mostrar que você tem capacidade de gerar valor e, consequentemente, entender o valor que você está gerando para aí sim conseguir capturar parte desse valor, né, em forma de remuneração. No meu caso, né, na minha história, o mercado não estava num hype, não tinha nada demais. Isso foi em 2014, o mercado de tecnologia sempre foi aquecido, mas nada fora do comum naquela época, né? Mas o que aconteceu é que aquela empresa em si, ela tinha um problema a ser resolvido, era um problema caro e eu tinha a habilidade de resolver aquele problema. Foi por isso que naquele momento eu consegui ganhar um bom salário, porque eu consegui resolver um problema caro e capturar parte desse valor, né? Então, o mercado não tá bom, tá tendo layoff e tal.
Putz, beleza, às vezes o mercado hoje em dia está na baixa, né, o mercado de tecnologia, mas isso não significa que não terão oportunidades, isso só significa que terão menos oportunidades, mas você só precisa de uma, tá entendeu? Então, dá para você ainda entender o contexto da empresa que você está negociando e escolher bem as suas oportunidades. Acho que essa é outra dica importante. É por isso que lá na DevPro, quando a gente formava programadores, né, a DevPro foi uma escola que eu fui sócio durante quase 3 anos, o nosso método, parte do método, né, consistia da pessoa aplicar para pelo menos 50 processos seletivos, né? Por quê? Para gerar volume, para ouvir não, para poder ir afiando o discurso, para poder ir afiando o pitch, né? E principalmente para você encontrar diversas oportunidades diferentes, entender que existem diversos contextos diferentes, alguns contextos muito favoráveis, outros contextos não tão favoráveis. E aí, tendo em vista de você tendo acesso a várias oportunidades, você consegue escolher melhor qual que é a melhor oportunidade para você, né? E se você está num cenário que você está ganhando bem, mas você sente que você não tem a habilidade técnica necessária para justificar esse salário, entenda que você está sendo premiado por outras habilidades suas, né? Se alguém topou pagar um salário alto para você, significa que essa pessoa confia em você e acredita que você é capaz de retornar esse valor para ela, né? Então, corre para poder equiparar a sua experiência técnica, obviamente, né? A experiência técnica é pressuposto, habilidade técnica, experiência técnica, né? É pressuposto, mas entenda também quais são as suas outras habilidades, né? Essa galera que fala mal de, o mercado não pode pagar muito para gente iniciante, tá? Essa galera que reclama, é a galera que não entendeu o jogo ainda, né? E você simplesmente ignora essa galera, porque enquanto eles estão chorando, você tá com o bolso cheio. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu sou programador há mais de 15 anos, eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e atualmente eu estou empreendendo no Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais pela internet. Aqui no canal do Mo eu compartilho a minha experiência e os aprendizados dessa experiência de mais de 10 anos aí empreendendo. E eu faço isso também na newsletter do Moa, que é um e-mail que chega todo sábado na nossa caixa de entrada, onde eu também compartilho isso, só que de uma forma muito mais profunda, mais estruturada, porque é texto, né? Para você se inscrever na newsletter do Moa, toca no link que está aqui na descrição, tá bom? Valeu, falou, tchau, tchau.